E aí, criança, tudo bem? Vamos falar agora sobre substâncias e misturas. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Se também é a primeira vez que você está aqui prestigiando o nosso trabalho, seja muito bem-vindo. Se inscreva também no nosso canal, deixe o seu likezinho, não esquece de ativar o sininho de notificação e vamos lá para mais um conteúdo de química voltado agora para substâncias e misturas. O que é uma substância pura? Substância pura é todo material que vai apresentar as propriedades físicas e químicas constantes, não vão mudar, ou seja, sempre vão apresentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes, que são as propriedades físicas mais importantes quando vamos analisar uma substância pura, principalmente na forma de gráfico. E essa substância pura representada graficamente está aí na sua tela, de uma figura que eu peguei do site do Brasil Escola, onde você percebe que este gráfico ele está subindo do sólido para o líquido e do líquido para o vapor ou gasoso, tá bom? Que existe diferença entre essa nomenclatura vapor e gasoso, que depois você vai procurar no nosso vídeo sobre os estados físicos da matéria, combinado? Então, o que eu quero que você observe neste gráfico é que ele, ao subir, seja na fase de aquecimento ou ao descer na fase de resfriamento, ele sempre vai ter dois degrauzinhos, onde o primeiro entre o sólido e o líquido se refere ao ponto de fusão e o segundo degrauzinho entre o líquido e o vapor referente ao ponto de ebulição vai ser constante, é um degrau. Sempre esse ponto de fusão e ponto de ebulição não vai ser subida ou descida, vai ser em linha reta, como eu destaco para você aí na sua tela, com os degrauzinhos piscando em amarelo, azul, vermelho, tudo bem? Essa é a característica de uma substância pura de forma gráfica. Lembra que eu falei do aquecimento e resfriamento? Este outro gráfico representa o resfriamento de uma substância também, tá? De uma substância pura. Observa que ela apresenta também os dois degrauzinhos entre o estado sólido e líquido, que é o ponto de fusão, no caso do resfriamento vai ser o ponto de solidificação, e entre o líquido e o vapor, que seria o ponto de ebulição, no caso do resfriamento nós chamamos de ponto de condensação. Beleza, criança? Essa é a característica, os dois degrauzinhos no gráfico da substância pura. Além dessa forma gráfica de analisarmos uma substância pura e dizer que é aquela que apresenta o ponto de fusão e ponto de ebulição constante, essas substâncias puras elas também são classificadas em simples e composta. O que seria uma substância simples? É aquela substância que é formada por um único elemento químico. Olha o gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é formado apenas pelo elemento químico hidrogênio. O gás oxigênio já é formado apenas pelo átomo de oxigênio. O ozônio também é formado pelo átomo de oxigênio, porém a atomicidade dele é diferente do gás oxigênio. Enquanto o gás oxigênio tem dois átomos de oxigênio, o gás ozônio, por sua vez, vai ter três átomos de oxigênio. Então, eu posso te dizer de uma forma conceitual que essa substância pura simples sempre vai ser formado pelo mesmo elemento químico. Você pode ter como um macete aí que cada letra maiúscula é um elemento químico, então se aparece apenas uma letra maiúscula na minha substância, ela é classificada como substância simples, um único elemento químico, tá bom? Podemos classificar também a substância pura como substância composta, onde essa substância composta não vai ser mais formada apenas por um elemento químico. Ela vai ser formada por dois ou mais elementos químicos. Então, você vai ver duas ou mais letras maiúsculas, tá bom? Olha a água. Você tem o hidrogênio e tem o oxigênio. No sal de cozinha, você tem o sódio e você também tem o cloro. No açúcar, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando, cada átomo, cada elemento químico é representado por uma letra maiúscula. Então, se eu tenho mais de uma letra maiúscula, significa dizer que eu tenho mais de um elemento químico e a substância pode ser conceituada como uma substância pura composta, formado por átomos de elementos químicos. Tranquilo, criança? Vamos ver agora o que se refere à mistura. Mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Olha lá, substâncias diferentes. Eu posso ter uma mistura que vai
misturar substâncias simples ou misturar substâncias que são compostas, que a gente acabou de aprender no slide anterior. Essa mistura não vai apresentar um ponto de fusão e nem ponto de ebulição constante. Por quê? Porque é a união de substâncias diferentes. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão ser variáveis. E graficamente isso vai ficar da seguinte forma, ó. Você não vai ter a linha reta no ponto de fusão e nem no ponto de ebulição. Você vai ter sempre o degrauzinho subindo, tá? Como eu destaco aí para você no seu gráfico, nessas luzinhas que estão aparecendo aí. Observa que elas estão sempre em ordem o quê? Crescente, né? Elas estão crescendo, elas estão indo para cima. Diferente se elas estivessem em linha reta, como eu coloco nessa linha bem fininha aí para você ter uma noção do que seria basicamente se fosse constante, tá ok? Essa mistura, ela pode ser classificada como mistura eutética, que graficamente apenas o ponto de fusão vai ser constante e o ponto de ebulição vai ser variável. Então, olha aí, não vai confundir, tá? O ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variável. Então, estou perante uma mistura eutética. Já a mistura azeotrópica, somente o ponto de ebulição é constante e o ponto de fusão já é variável. Olha como eu destaco aí no teu gráfico, tá? O ponto de fusão está crescendo, está aumentando, está indo lá para cima, enquanto lá no líquido e vapor, o ponto de ebulição, você tem linha reta, ou seja, ela é constante. Então, quem é a mistura azeotrópica? É aquela mistura que vai apresentar apenas o ponto de ebulição constante. E na mistura eutética, apenas o ponto de fusão é constante. Tranquilo, criança? Aí, vamos classificar agora as misturas também como homogênea e heterogênea. Não tem nada de novidade aqui, tá? Apenas você vai ter que relacionar com o conceito de sistemas homogêneos e heterogêneos que já vimos no vídeo anterior, porque muda de sistema para mistura, tá bom? Olha aí. Eu tenho um copo onde eu tenho água e açúcar dissolvido, é um sistema aberto, é um sistema homogêneo e também vai ser classificado como mistura homogênea, apresentando uma única fase, ou seja, monofásico. A mesma coisa com o copo do sistema aberto, só que agora ele é um sistema heterogêneo e também classificado como mistura o quê? Heterogênea. Você tem duas fases, você tem a fase do óleo e a fase da água. Então, é um sistema heterogêneo bifásico. Agora, presta bem atenção, criança. Esse sistema água e açúcar, eu digo que é uma mistura, porque eu estou misturando substâncias que são o quê? Diferentes, tá? Água mais açúcar, mas elas compõem, elas formam apenas uma única fase. Diferente de sistema homogêneo, que a gente vai já entender essa diferença numa figura que eu trouxe para você mais lá na frente. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção, toda vez que falar de mistura gasosa, mistura do ar atmosférico, sempre mistura gasosa vai ser considerada uma mistura homogênea, tá? No exemplo aí, nós temos o ar atmosférico, que é constituído pelo nitrogênio, pelo oxigênio, pelo argônio. Nós temos três componentes, porém uma única fase. Temos o álcool hidratado, temos água e álcool etílico misturados. São substâncias diferentes, por isso constitui uma mistura homogênea. Temos a mistura de água e granito, água, quartzo, feldespato e mica, que a gente já falou também dessa observação na videoaula anterior. Temos 4 componentes apresentando 4 fases, logo é caracterizado como uma mistura o quê? Heterogênea, tá bom? Continuidade, assim como temos sistemas homogêneos e heterogêneos, nós vamos ter também misturas homogêneas e heterogêneas. Então, presta bem atenção nessa imagem que aparece aí, olha. Os sistemas homogêneos, eles vão ser classificados como sistemas quando eu tiver uma substância pura, só a água, ou uma mistura com uma água mineral que a gente está acostumado a comprar aí na rua quando a gente tem sede. Você tem sais minerais misturados com água, mas você não consegue distinguir quais são os sais que estão ali, porque eles estão totalmente dissolvidos dentro da sua água. Já o sistema heterogêneo, nós podemos ter sistemas heterogêneos com substância pura, formado por apenas uma única substância, como a água na forma de gelo e a água líquida, e também temos sistemas heterogêneos quando misturamos o óleo com água, que na verdade eles não se misturam, né? Eles só formam um sistema heterogêneo, classificado também como mistura heterogênea. E aí embaixo um resumão para você, olha. Toda vez que eu tiver um sistema homogêneo, ou seja, um sistema monofásico,
Nós podemos encontrar ele numa substância pura, que tem apenas um único componente, e podemos encontrar também numa mistura homogênea com mais de um componente, a água e os sais minerais formando a água mineral, por exemplo. Vamos ter um sistema heterogêneo com mais de uma fase, ou seja, um sistema polifásico, quando tivermos uma substância pura com a mesma substância, só que em estados físicos diferentes, o gelo e a água líquida. E vamos ter também sistema heterogêneo quando encontrarmos uma mistura heterogênea formada por mais de um componente, como o óleo e a água. Depois você lê isso com bastante calma, não tem segredo nenhum, é só você diferenciar o quando eu vou ter um sistema e quando eu vou ter uma mistura, tá bom? Para terminar nossa aula, trago para você aqui o conceito de alotropia, que é quando um elemento químico ele vai se organizar de maneiras diferentes, formando duas ou mais substâncias simples, ou seja, eu vou ter apenas um elemento químico ali, vou ter apenas uma letra maiúscula que vai simbolizar o meu elemento químico. Isso acontece, por exemplo, no meu gás oxigênio e no meu gás ozônio. Eu tenho apenas o elemento químico oxigênio, mas eles se organizam de maneiras diferentes e formam substâncias diferentes, a substância do gás oxigênio e a substância do gás ozônio. A mesma coisa, criança, também acontece com o carbono. O carbono, dependendo das condições normais de temperatura e pressão, questões de meio ambiente mesmo, ele vai se organizar formando o diamante, ele vai se organizar formando o grafite, que você usa aí na sua lapiseira, no seu lápis, e o fulereno, que é uma outra substância também muito estudada agora pela química orgânica, que tem esse formato aí de bola, por isso o nome fulereno. Essa questão da alotropia acontece com outros elementos químicos, por exemplo, com fósforo, com enxofre, mas o intuito aqui não é fazer você saber quais substâncias apresentam essa propriedade, mas que você entenda que existem elementos químicos na natureza que vão se organizar de maneiras diferentes, com quantidades de átomos diferentes por ele mesmo, tá? Formando substâncias simples diferentes entre si, beleza? E é isso, bebê. Agradeço a tua companhia por ter ficado mais uma vez até o final da nossa aula. Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o teu like aí, que isso dá uma força imensa para o meu trabalho. E até a próxima aula. Tchau, tchau.